que está tentando dizer esse tagarelo. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, perceba aqui, eu vou fazer uma pausa. Onde é que Paulo estava pregando? 2 lugares a Bíblia falou aqui. Vamos lá, vamos ver quem vai passar na prova. Em Atenas, ok. Mas 2 lugares lá de Atenas, que a gente falou aqui agora. Na praça principal e na sinagoga dos judeus. Então, aos religiosos, aos judeus, eles estavam indo nas sinagogas. E a todos os demais na praça principal, ok? E aí, então, ele falava de Jesus e agora, no 19, acontece um outro momento. Por quê? Porque Paulo estava ali pregando sobre algumas coisas que para eles pareciam estranhas, pareciam coisas diferentes, esquisitas. E o 19 diz assim, então o levaram a uma reunião do Areópago, diga Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa a não ser falar ou ouvir as últimas novidades. Então, o que está acontecendo ali em Atenas? Paulo estava causando um rebuliço naquele lugar. Falando do reino de Deus, e aquilo estava incomodando alguns, gerando curiosidade em outros, trazendo esperança para outros, e muitas coisas ali estavam acontecendo. Por isso chamaram ele para o Areópago, que era o lugar onde, ali naquele tempo, as pessoas decidiam sobre as novas religiões, abordavam ali sobre o que estava sendo falado na cidade. Antigamente, era o local de reunião do tribunal ou do concílio, é como se fosse o STF ali da época. Mas naquela época ali, em que Paulo estava ali pregando, ali por volta do ano 50, por ali, depois de Cristo. Então, era o lugar onde haviam as reuniões acerca das religiões, da moral. Então, tudo era tratado ali. Ali era feita a sabatina e estava sendo feita a sabatina com Paulo, ali no Areópago, um lugar bem importante. Então, 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago. Eu fico pensando, imagina você sendo chamado ali na Câmara de Vereadores de Gaspar e no meio de todo mundo ali sendo sabatinado, perguntado, o que é esse Jesus que você anda falando aí? Imagina você lá no teu trabalho, na tua escola, é colocado no centro de todo mundo. E aí as pessoas perguntam, que negócio é esse aí? As pessoas meio que te confrontando. E era isso que estava acontecendo aqui com Paulo. Só que no meio de toda a cidade. Então Paulo se levanta no Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vocês lembram o que Paulo viu antes ali? Vamos lá, estou aqui trabalhando para forçar a tua memória. Você entrar na história. O que aconteceu quando Paulo chegou em Atenas? Ele viu o quê? Muitos deuses, viu muita idolatria do povo, porque eram muitos templos de muitos deuses. E aí então, ele fala, olha, eu vi que vocês em todos os aspectos são muito religiosos. 23, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Diga, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu vou dar uma pausa aqui no 24, porque eu quero ir contextualizando você. Coloca a primeira imagem ali. Eu estive lá em Atenas agora essa semana. Na verdade, hoje é domingo. Nós estávamos lá na quinta-feira vendo isso daqui.
Quinta-feira, se quiser dar uma apagadinha aqui, nesse aqui, tá bom assim, só isso aqui tá bom. Aquele ali, aquele monumento ali, então ali em Atenas, isso aí é na Acrópole, na parte de cima. A Acrópole é a parte de cima da cidade, na cidade antiga, na Grécia Antiga. E lá na Acrópole tem vários templos. Aqueles deuses da mitologia grega que você ouve nas histórias. Atenas, Ártemis, Apolo, Zeus e mais um monte. Vários templos com vários deuses. E aquilo era a realidade, era a verdade de toda a região. A Grécia é o berço da civilização ocidental. Muitas coisas que você tem aprendido, você aprendeu na escola. Você que está fazendo faculdade de Direito, faculdade de Arquitetura, faculdade de Artes, faculdade de Música, faculdade de História, tudo ou quase tudo que você aprende, filosofia, vem aqui dessa origem. Então, muitas coisas que fundamentavam ali a mentalidade, a religiosidade, a política, a Grécia é o berço da democracia, saiu dali. Dali de baixo. Aqui é parte do templo. Então, ali embaixo, na Ágora, onde tem a praça central, que você acabou de falar agora, uma parte bem grande, daqui a pouco você vai ver uma parte disso, ali é o start para a cultura, para a filosofia da civilização ocidental. E nós temos muitas linhas de pensamento, muitas formas de agir, o nosso trabalho, a nossa economia, a nossa política, a nossa religiosidade, em muita coisa é direcionada por aquele ambiente que Paulo estava ali. E Paulo estava no olho do furacão. Estava ali. Então, aquele templo ali é o templo de Atenas. Atenas Paternum, por isso chamado de Paternum. E você vê todas as fotos, imagens, vídeos que falam sobre Atenas, né? A pessoa, poxa, fala de Grécia, né? A gente encontrou umas 3 pessoas no meio do caminho, né? Encontramos uma no voo, que a gente conhece lá de Blumenau, indo para São Paulo, e aí a gente fala que a gente vai para a Grécia, o pessoal, uau, Grécia, Grécia e tal, né? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vou abrir meu coração em relação a algumas coisas. Mas chegamos lá, um monte de templo, e aí Paulo se depara com aquilo. Coloca a outra lá, a segunda, que é do teatro de Dionísio. Esse Dionísio depois se converteu ao cristianismo, tem lá a estrada do Dionísio, né? Ele era um membro do conselho, está na Bíblia, está lá em Atos, está logo um pouquinho depois ali. E Dionísio e Dâmaris se convertem, há um rebuliço de Deus em Atenas. Ali você vê a parte cultural, a nossa cultura é muito influenciada também, toda a cultura ocidental é influenciada pela cultura greco-romana. Então, pode passar ali, coloca o 3. Ali no 3 eu estou lá embaixo na Praça Central, nas ruínas da Praça Central. E dali, então, a gente vê o templo de Apolo. Quem já ouviu falar em Apolo aí na mitologia grega? Então, esses deuses, eles eram uma realidade, eles conduziam. Até hoje, muitas figuras e muitos símbolos utilizados nas universidades vêm lá da cultura greco-romana. Grega na questão cultural e espiritual, romana na questão política, e fundamenta a forma de pensar das pessoas até hoje. Sócrates, Aristóteles, Confúcio, muita gente de pensamento hoje, até as igrejas foram contaminadas com pensamentos estoicistas, racionalistas, e fundamenta ali até também, de certa forma, relacionado aos epicureus, porque valoriza muito o prazer humano, o prazer perene, e isso até no meio das igrejas está sendo influenciado. Ali, bota a imagem lá das 2 estátuas ali, de um lado está Sócrates e do outro está Confúcio. E eu estava ali no meio das duas, e eu não vou dizer para você qual era a minha vontade de fazer ali, né? Eu estava ali, fiquei assim ali, minha vontade é fazer outra coisa, né? Mas tudo bem, eu não quero aqui desprezar toda a nossa cultura, todo o conhecimento, que faz parte, mas
o que eu quero trazer aqui é o seguinte: Paulo entra ali, se depara com tudo aquilo, se depara com... Coloca outra imagem, a quinta ali. Ele se depara com aquela realidade ali, então, é parte, a Acrópole está lá em cima, está lá o templo lá em cima, o templo de Apolo, ou melhor, de Zeus, aqui lá é o de Zeus, de cá está o da Artemis, lá, desculpa, aquela é da Atenas, aqui embaixo está de Artemis, e assim vai. Aqui está a praça, aqui então tudo acontecia, era o centro nervoso da Grécia. E ali Paulo passou, ali Paulo pisou, ali Paulo falou do Evangelho. Ali ele começou a incomodar várias pessoas. Aí então, vendo o que estava acontecendo ali, que Paulo estava causando, ensinos diferentes, centro nervoso da coisa, da política, e aí chamam ele para o Areópago. E aí coloca ali a próxima. Areópago é uma meseta pedregosa de 163 metros de altura, que ficava acima da Praça Central e abaixo da Acrópole. Coloca outra imagem ali, a próxima. Aqui dá para ver, eu estou no Areópago ali e lá está a Acrópole. Então eu estou trazendo aqui essas imagens para você se contextualizar, e da mesma forma que eu fui impactado, agora eu vejo a Bíblia diferente e você também vai ver. Em nome de Jesus, digo: eu recebo. Pode acender a luz ali para ficar melhor na filmagem. Então, dentro desse entendimento, Paulo entra ali, e eu sempre sonhei em chegar ali no Areópago, naquele lugar. Eu fiz as postagens aí, eu fiz uma outra hoje também, né, falando sobre isso. Eu há décadas sonhava em estar ali no Areópago, o lugar onde Paulo chega e começa então a explicar, dá essa explicação aqui e fala: olha, eu vi muitos altares, muitos ídolos lá, eu vi como vocês são religiosos. Alguma diferença de hoje? Sim ou não? Muita pressão hoje em dia? Sim ou não? As pessoas têm pensamentos diferenciados longe de Deus? Sim ou não? E aí Paulo chega lá e fala: olha, tinha um altar ali escrito ao Deus desconhecido. Existe uma placa escrita ao Deus desconhecido que não está lá em Atenas, se eu não me engano está na Inglaterra, no Museu da Inglaterra, acho que é Inglaterra ou Alemanha, mas acho que é Inglaterra, e não acharam essa placa lá. Mas outros livros históricos, né, a arqueologia já pegou escritos falando que tinha altares escritos, alguns, não só um, mas alguns escritos altares ao Deus desconhecido. Então, Paulo chega lá e, em vez dele ser aquele crentão radical e olhar um monte de altar destinado a vários deuses, ele pega aquele lado do Deus desconhecido, em vez dele falar: isso aqui é tudo capeta, né? Isso aqui é tudo, vocês estão tudo pro inferno, né? Não, ele chega lá e fala: vem cá, eu vi que vocês são religiosos, vocês são cuidadosos, tem um altar que é o Deus desconhecido, então é desse que eu quero falar. É desse aí. Você está entendendo a estratégia? Ele não chegou aí com os dois pés na idolatria do povo. Ele chegou aí e falou: vem cá, vamos achar, eu vou partir de um ponto em comum, né? Vou conversar com você. Eu, pela primeira vez, evangelizei em inglês. Foi lá na ilha de Patmos, em Atenas, né? E pela primeira e pela segunda, Rodrigo. 2 pessoas. Aí eu fui lá e fui arrastando aquele inglês, que falta palavra, fui tentando explicar. Quando eu não sabia que palavra que era, tentava explicar uma palavra com a frase inteira. Mas a pessoa foi paciente comigo e entendeu. Foi bem legal. E aí, então, eu tentando explicar, e aí eu vi a segunda pessoa foi num restaurante, e a pessoa lá, um restaurante meio hippie, que a gente ganhou, acabou que ganhou foi um mistério que aconteceu lá, outra hora eu conto. Nós ganhamos, a primeira pessoa que a gente evangelizou e falou do amor de Jesus e tudo mais, e houve um debate lá, meio tipo esse aqui, gente, da Bíblia, foi muito interessante. E lá, então, conversando com essa senhora, a Maria Virgínia, lá da ilha de Patmos, e ela, então, depois a gente encontra com ela de novo no estacionamento, ela vem e fala: olha, eu vou pagar um jantar para vocês. Eu falei: opa, vou dar de presente para vocês de aniversário de casamento. Eu falei: e é Deus que... não é de mim, é de Deus. Recebo. Fomos lá, de uma amiga dela, o restaurante, e aquele restaurante vegano orgânico. Pensa se a Ana Paula não gostou. Aí fomos lá jantar, e aquele pessoal meio hippie, assim, né?
e fomos lá evangelizar. Aí achamos lá numa prateleira, Ana Paula, aquilo lá é uma Bíblia. Eu falei, opa, aí pedi a Bíblia lá, comecei ali, estava em grego, entendi nada, né? Abri a Bíblia, falei, bom, abri aquela Bíblia em grego, eu falei, mas eu sei que tem a palavra de Deus aqui, então alguma coisa vai dar. E comecei então a conversar com a dona do restaurante e um rapaz, que é alguma coisa dela, não sei se é namorado, noivo, marido. Eu sei que quando eu pedi a Bíblia, ela falou assim para mim, ó, it's dangerous. A Bíblia é perigosa. Aí eu falei, fala, capeta, vou te pegar. Aí comecei, eu falei, aí começou o papo e Deus aí começou a explicar, ela falou, começou a querer dizer que a Bíblia era ultrapassada e tal, tipo que não se aplicava mais hoje. Eu falei, não, peraí, a gente conhece a Bíblia, eu comecei, aí ela já ficou meio assim, né? Então, ele conhece, eu falei, a gente conhece, a Bíblia é assim, insensado. É que as pessoas às vezes pegam os princípios e aplicam de forma equivocada. Os princípios não mudam. Ela falou, não, mas o Deus ele está dentro de nós, igualzinho a outra falava. Deus está dentro de nós, Deus ele está em todo lugar, Deus, e aí começou a falar que Deus não é homem nem mulher, não é ri nem xi. Eu falei, e aquele papo que a gente já conhece, né? Aí eu comecei a explicar algumas coisas, e aí quando ela falou desse negócio que Deus está na natureza, eu falei, é verdade. Aí lembrei, Romanos 1:20. Aí eu falei, peguei a Bíblia lá, sem entender nada. Fui no índice, né? Fui no índice, tudo em grego. Eu falei, where is Romans here? Onde é que está o Romanos aqui? Aí ela falou, é aqui. Não tem, então, tem que estar em algum lugar. Aí eu fui no Antigo Testamento, sei mais ou menos onde é que está, né? Era a Bíblia ortodoxa, lá, cristãos ortodoxos, a grande maioria. E eu peguei, eu olhei lá e falei, tá por aqui, vê se não tá aqui. Aí ela falou, sim, tal, beleza. Aí abri lá, que eu tenho uma Bíblia grega em casa, né? E eu sei mais ou menos que é de trás para frente ali, tu pega e tal. Aí eu achei, here. Can you read here? Pode ler aqui e tal. Aí ela não sabia ler porque ela era turca. Eu falei, então leva pro teu namorado para ler. Aí eles dois, aí ela levou para ler lá dentro e não voltou mais, não sei, o que deu. Acho que eu assustei eles. Mas por quê? Porque Romanos 1:20 fala que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a natureza são revelados na natureza criada. Tá aí, ó. Né? E aí eu falei, é verdade, isso aí que você falou, que Deus está na natureza, tá. Mas ele habita em nós. E aí ficou a sementezinha do evangelho ali. Mas eu percebi essa mentalidade bem assim, fundamentada no conhecimento, aquelas coisas todas, aquelas coisas espirituais, aquelas ideias que se desconectam com a vida com Deus real. Mas Paulo é chamado para o Areópago, fez esse parênteses grandão, né? Mas voltando aqui, Paulo é chamado para o Areópago e ali ele é sabatinado. E ali então ele pega esse ponto de contato. Da mesma forma que Paulo pegou ali o Deus desconhecido, eu peguei lá no Romanos 1:20. Deus está na natureza mesmo. Então, até para a pessoa começar a entender que a Bíblia não é ultrapassada e tudo mais. Está ali, tem revelações, e eu expliquei isso para ela. Paulo então pega ali e começa a falar, então, no 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita por arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos,
ressuscitando-o dentre os mortos. Aí começou a quebraceira. Falou em ressurreição dos mortos, pronto. Para alguns ali o negócio já ficou ruim. E Paulo foi e falou o que tinha que falar. E eu quero aqui compartilhar com vocês o seguinte. Esse era o contexto em que Paulo estava e depois Paulo e Silas estavam ali. Eles conheciam a Jesus, Paulo conhecia Jesus. Por que Paulo foi para Filipos? Porque antes de chegar em Atenas, ele foi para a região da Macedônia, no norte da Grécia. Ele sai da Turquia, vai para Filipos, a primeira cidade na Europa. E de Filipos vai para Tessalônica. E talvez você pense assim, poxa, você lê na Bíblia? Paulo foi de Filipos para Tessalônica. Nós fomos de carro de Tessalônica para Filipos, levamos 1 hora e pouco. Daqui para Joinville. Daqui para Joinville. A pé eles iam. E foram lá para pregar o evangelho e desceram de Tessalônica para Atenas. Nós fomos de avião. De Tessalônica para Atenas. Levou 1 hora de avião. De avião. Aí você vai pensando, o que os apóstolos, o que os discípulos faziam para pregar o evangelho? E às vezes a pessoa não tem carro, não vou no culto, porque eu não tenho carro. Aí eu fico pensando, por que Paulo andava isso tudo? Depois nós fomos de Atenas para Corinto, 80 e poucos quilômetros, quase 1 hora de carro, por conta da estrada. Paulo ia a pé. Você olha assim, Paulo vai de Atenas para Corinto. Pula de uma frase para outra. Dias andando. Dias andando. Então, eu fico pensando, né? O que levava os discípulos a fazer isso tudo? O que levava os discípulos chegarem no olho do furacão ali no meio desse povo e falarem desse amor de Deus? O que despertava essa coragem? O que fazia com que eles olhassem toda o pensamento humano? Gente, Paulo fazia parte desse bolo. Paulo, ele era um religioso top de linha. Ele era romano também, por descendência. Ele era um cara bem conceituado na sociedade. Ele então deixa tudo para pregar o evangelho. O que faz uma pessoa deixar tudo para trás? Para falar desse Jesus que era assim, era desprezado. Era como falar, você faz parte da escória da sociedade, você é daqueles lá do caminho cristão, vocês não são nada. Nós aqui de Atenas, por exemplo, Atenas, Corinto era a mesma coisa. Corinto, o peso espiritual era colossal. A gente foi no museu lá, pior lugar que a gente foi, no sentido espiritual, mais pesado. E Corinto, Atenas, Tessalônica, Filipos. E você vê semelhanças como hoje nós vivemos. As pessoas fundamentadas no status, a sua espiritualidade ali, um lugar é Afrodite, deusa do amor, da beleza, da fertilidade, no outro lugar é mais a ênfase para Artemis, ou Diana dos Efésios, Artemis na Grécia e Diana em Roma, ou mesmo em Filipos, que era uma colônia romana. Tudo isso era o contexto deles, isso era uma verdade para eles. Era uma verdade absoluta. Tudo era conduzido debaixo dessa orientação espiritual. O contexto era dessa forma. Atenas é deusa da sabedoria. Então existia um status. A cultura grega, ela dominava o mundo. E vai falar alguma coisa contrária de Sócrates, de Platão? Hoje ainda é assim. E, diga-se de passagem, existe mais comprovações da existência de Jesus do que de Sócrates. Ou melhor, do que Platão. Platão nem tem comprovação. E a academia, olha, fala em Platão, é Platão.
A falar de Jesus? Eu entendi um pouco disso indo lá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui na ilha de Patmos. E, para quem não sabe, a ilha de Patmos foi o lugar em que João recebeu toda a revelação do Apocalipse. Um lugar preciosíssimo que conduz a nossa vida espiritual. Nós sabemos para onde vamos por causa de Apocalipse. Nós sabemos de várias profecias que já aconteceram na nossa época. Hoje, século 21, várias das profecias de Apocalipse já aconteceram. Outras estão acontecendo agora. Nós estamos vivendo várias profecias sendo cumpridas. E alguns de nós vão experimentar e vão ver. E talvez algumas delas, alguns aqui não vão ver acontecendo. Mas creio que todos aqui vão experimentar o final da história, que é estarmos juntos na glória com Jesus por toda a eternidade. Quem recebe, diga eu recebo. Todos vamos estar lá em nome de Jesus. Que não escape um aqui nessa noite. E é para lá que eu vou. E é nessa esperança que nós caminhamos e ela que nos alimenta. E nesse lugar, coloca lá da caverna, Silvia, por favor, a imagem lá. Nós fomos lá, 8 horas de ferry. Eu pensei que era uma barca igual catamarã lá na Rio-Niterói. Entramos lá, tomamos um susto, que era um baita naviozão. Falei, alto nível, padrão, gostei. 8 horas de viagem no mar, de Atenas para a ilha de Patmos. É mais perto da Turquia do que da Grécia. Não, é da outra, da caverna, a última lá. Passa. Pode passar. Essa aí. Essa é a caverna do Apocalipse, onde se entende que João recebeu a revelação do Apocalipse. Você pensa que quer tocar naquela pedra lá? Eu estou aqui segurando para não chorar. Estou aqui, ainda bem que está longe, a câmera está mais escura agora, porque é forte demais. O anjo aparece para João e dá todas as instruções, dá a revelação, fala das 7 igrejas do Apocalipse, depois fala do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que vai ainda acontecer, dá a visão para João e ele então registra isso tudo de lá. Patmos é uma ilha. Patmos se crê então que os prisioneiros, eles ficavam lá, não ficavam em prisões, eles ficavam jogados na ilha, cada um no seu lugar. Então eles podiam circular. E aí, por que jogaram João lá? Porque não queriam matá-lo, os estudos dizem que não queriam matar João para ele não ser mártir. E jogaram então ele lá, bem longe, ainda mais onde se adorava Ártemis. Vai lá para tu adorar ela, ó. Fala aí desse Jesus, vai ficar lá bem onde é o centro da idolatria. E aí, João é jogado lá, mas tem essa experiência com Deus. Numa caverna, num lugar bem simples. E aí, eu quero passar para vocês o que eu mais percebi nesse período lá. Esse contraste. Você percebeu a primeira imagem do Partenon? Você viu as pessoas atrás? No Areópago também, você viu várias pessoas? Centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. Na ilha de Patmos, meia dúzia de gato pingado. A ilha de Patmos sobrevive de turismo, mas não é igual a Atenas. O que eu percebi nesse tempo lá? A mesma coisa que acontece hoje. O mundo, as pessoas dão muito valor para as coisas que são passageiras, as coisas que não levam elas a Deus. Mas por quê? Porque não o conhecem. E o que faz de um homem, de discípulos de Jesus, pregarem o reino de Deus, confrontando toda essa estrutura, sofrendo críticas, apanhando? Quem aqui já tomou uma surra, levanta a mão. Eu já tomei de cinto. Quem aqui já tomou uma surra e depois da surra ficou louvando, adorando, dando glória a Deus? Ninguém. Mas Paulo e Silas, ali em Filipos, como em vários lugares, tomaram uma surra. Foram presos.
Aquela que você colocou antes ali, coloca lá. Lá em Filipos, foram presos, estavam orando, cantando, e nós estivemos lá na Filipo antiga e tivemos a oportunidade, foi uma nossa maior experiência. Claro, essa grade não é da época, né? Só botaram ali para ninguém entrar. Mas a prisão não é que você pensa em prisão hoje, é pedra, é coisa úmida, é lá dentro. E foi uma experiência maravilhosa poder orar ali, a gente colocou ali, orou e postou lá. Porque o que vem no nosso coração? O que faz com que um discípulo, uma pessoa, apanha por causa de Jesus, é preso por causa de Jesus, e está lá orando, cantando, experimenta sobrenatural, milagre. A prisão treme lá, tem lá relatos de terremotos em Filipos. Até teve uma parte que destruiu muitas coisas por conta de um terremoto grande. E há um terremoto naquele momento em que Paulo e Silas estão adorando e as cadeias se quebram. Os presos saem. Você vê lá, Filipos. Paulo em Filipos está um pouquinho antes ali, no capítulo 16. E aí o carcereiro tenta se matar, Paulo fala, não, se mata não, peraí, nós estamos aqui. Falaram de Jesus para ele, toda a família se converte. Ali em Filipos, a gente pisou lá, uma emoção muito grande, saber que Paulo esteve ali, pisou, ele falou de Jesus ali na praça pública. Estivemos lá. Gente, é uma experiência sobrenatural. E ele fala do amor de Jesus e eu fui pensando, o que faz com que um homem adore a Deus, louve a Deus, passe por isso tudo? Você está entendendo? Uma vez eu falei para o meu filho assim, filho, uma conversa bem séria. Falei, olha só, se um dia alguém botar um revólver na nossa cabeça, é forte isso. Se tiver alguém, bota um revólver na cabeça do pai e da mãe e falar para você negar Jesus, nega não. Eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde eu vou também. Você sabe qual é o nosso destino, sabe de quem a gente é, sabe para onde a gente vai. Aí eu fico perguntando, quanto de nós é de Jesus? Se a perseguição vier começar no nosso tempo, ela já acontece em vários lugares. Eu falava Deus te abençoe lá, algumas pessoas achavam estranho, clima esquisito. Aqui eu falo Deus te abençoe, pessoal, amém. Mais da metade fala amém. Não acontece isso? Quem está falando de Deus te abençoe para os outros, abençoando? Ah, glória a Deus. Começa a declarar. A maioria fala amém. Lá, tu fala God bless you. A gente olha assim de lado. Uma pessoa falou amém. O resto, todos os outros, com todos esses 12 dias, assim, muito estranho. Eu vi um evangelho quase morto na Europa. Se a perseguição começar, o que faz com que esses homens e essas mulheres servissem a Jesus com todo o seu coração? Porque eles conheciam Jesus de verdade, não de ouvir falar. Experimentar é conhecer por experimentar, essa é a raiz da palavra. Conhecer por experimentar. Quando você conhece alguém de verdade, e alguma outra pessoa vem falar, não, essa pessoa que você conhece, ela fez tal coisa ou falou tal coisa. Opa, peraí, eu conheço a pessoa, ela não falaria isso. Sim ou não? Não é o feitio, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. A pessoa pode até falar XY, mas isso aí que você está falando, não. Quando você conhece de verdade uma pessoa, é assim. Quantos aqui já ficaram apaixonados uma vez na vida? Levanta a mão. Faz assim para ficar... Isso. Espírito de sem vergonha agora. Vamos lá. Você lembra o que você fez por uma paixão?
Vou deixar sua memória agora. O que você já fez por uma paixão? Eu andava 1 hora de busão lá no Rio de Janeiro para ir até Nova Iguaçu, pensa, para ver a Ana Paula. E depois ir para a escola. Eu fico pensando, quando a gente quer conhecer mais alguém, quando nós estamos amando alguém, apaixonados, a gente passa por cima de tudo. Sim ou não? Faz o que tem que fazer. E o quanto a gente ama Jesus? O quanto a gente quer conhecê-lo? O quanto a gente conhece? O mundo é desse jeito que nós estamos lendo aqui. Os lugares, lá, Atenas, com todos aqueles templos de deuses, que eu fiz algumas postagens lá, as esculturas que eram muito valorizadas na época, os deuses estão tudo sem cabeça. Tudo sem cabeça. Olha lá as postagens lá. Em Corinto, eu achei curiosíssimo. Filipe, todos os museus que eu fui. Corinto, Filipe, Tessalônica, Atenas. Tudo sem cabeça. Tudo descabeçado. Morreu tudo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquele Jesus simples. Aquele Jesus de Nazaré. Ah, alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Aquele Jesus que foi Deus em forma humana e que ainda é. Ele veio em forma humana para que a gente pudesse compreender como ser religado a Deus. Evangelizando aquela senhora, a primeira. Então eu vi ela trabalhar com criança e tudo mais, professor e tal, e aquele papo difícil, e começou a entrar num debate de ideia. Falei, não vou entrar nessa não. Aí falei do que eu experimento. Falei, bom, sabe que Deus, ela começou com aquele papo de Deus em tudo quanto é lugar, e que Deus não sei o quê, e tá em todo lugar, Deus é uma energia e coisa arada. Eu falei, quando a senhora conversa com uma criança, como é que a senhora faz? Qual é a primeira coisa que a senhora faz? O que você faz quando você vai conversar com a criança? Fala aí. Você vai, o que você faz? Se abaixa. Olho no olho. E como é que você fala com a criança? Você fala assim com a criança? Oi, criatura, tudo bem com você? Eu gostaria de passar para você algumas informações. É assim que você fala com a criança? Não, você chega assim e fala assim, que gotinho, neném, lindo. Deixa a titio falar com você. Vem cá, que lindo, fofo. Não é assim que a gente fala com a criança? Agora eu falei com o filho do Rafa e da Vanessa ali, fui lá, coisa mais fofa desse mundo. A gente se rebaixa, sim ou não? A gente fica tudo bobo, fala tudo, não é assim? Foi o que Deus fez com a gente. Todo conhecimento, céus e terra, se resumem dentro da forma humana para a gente poder entender. Ele, pura divindade, se esvazia-se de si mesmo, em Filipenses 2, e vem em forma humana para a gente poder entender como é viver como filho e filha de Deus. Ele então começa a viver e explicar muito fácil. Só que as pessoas esperavam o Rei dos Reis, o Messias, de um jeito. Os judeus esperavam Jesus que viesse libertar eles do Império de Roma. Mas ele veio para libertar do Império das Trevas. Eles esperavam um rei cheio de poder e autoridade. E sim, ele tem poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre todas as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele tem o poder de salvar o que ninguém tem. Poder salvar a alma e o espírito. É muito legal. Uma vez fui expulsar um demônio. Né, Rodrigo? Quem que já expulsou um demônio, levanta a mão. É bom demais, né? Só que primeiros segundos a perna treme. Quando você não está acostumado. Mas aí você lembra que é o nome de Jesus que tem poder. Há poder no nome de Jesus. Aí você lembra que você é dele. E aí você vai em nome de Jesus, vai fortão, vai grandão. E os demônios não aguentam, porque o nome de Jesus nenhum demônio aguenta.
Oh, tantas experiências. E aí você vê que no mundo espiritual, o mundo espiritual é real e controla a humanidade, controla os pensamentos, controla as emoções, controla as vontades, controla os planos. As pessoas aqui nesse mundo dão muito valor para status, para dinheiro e tudo mais e se afastam de Deus. E Jesus veio muito simples. Ele entrou no nosso lugar, morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e ele ressuscitou o terceiro dia e vive, ele está vivo. Jesus está aqui com a gente agora. Agora, ele está aqui agora com a gente, agora, nesse exato momento. Ele está ouvindo o que você está pensando. Isso tudo que você está pensando aí, ele está ouvindo. Ele está escutando. Nada fica escondido para ele. E se você pensou aí, o Sérgio fica imitando ali a criança, que feio. Já pede perdão para ele agora aí no seu interior. Porque eu fiz para te ajudar a entender. Ele está ouvindo. Jesus é vivo, é real, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele salva, ele veio para salvar, para curar, para libertar, para te dar o norte, te dar vida eterna. Eu quero ler aqui com você 1 Coríntios. Capítulo 1. Oh, Deus, nos ajude. Versículo 18 em diante. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, diga eu. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quem aqui já teve experiências com Jesus? Fala bem alto. Eu! Eita glória! Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Hoje se visita ruínas em Atenas. Os deuses não existem mais. O que era uma verdade naquela época, o que conduziu a humanidade durante séculos, quase milênios, só aquela parte ali. Já não existe mais, o tempo passou. Agora, se você estivesse lá naquela época e falasse tudo isso era mentira, eu ia falar, não, você até é louco, até é maluco. Aí chega Paulo falando de Jesus, de Nazaré, que morreu. Você é maluco, rapaz. Tá falando de quê? Senhor sobre tudo, sobre tudo. Ih, Senhor o quê, rapaz? Loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Quem é que ressuscitou? Foi Sócrates? Foi Aristóteles que ressuscitou? Foi Platão que ressuscitou? Não estou desmerecendo eles. Estou falando de alto nível agora, espiritual. Quem é que salva, liberta, cura e dá vida eterna? Qual é o nome dele? Jesus! Quem é que ressuscitou? Quem é que está vivo? Jesus! Vamos lá. Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. O mundo não o... Qual é o tema da palavra? Deus? Desconhecido. O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem em meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Glória a Deus! Acho que dá para terminar, né? Eu sei do seguinte.
Estava em Patmos, tivemos algumas experiências com Deus e ia seguir cena dos próximos capítulos. Deus fez os mistérios lá. Em Patmos, desprezado. Lugar simples. Uma caverninha. Caverninha, no meio do nada. Cidadezinha legal, ilhazinha bonitinha. Aí você vai em Atenas, aquela pomposidade, milhares de pessoas, tudo uau, Grécia, tudo legal, bonito, conhecimento. Mas eu senti um vazio. Ai, eu senti um vazio porque quanto engano que guia as nossas vidas, gente. Que guia a minha vida e a sua vida. Quem é que faz faculdade? Levanta a mão. Há muitos, você vai escuta seus amigos lá, guiados pelo sistema desse mundo. Mas Jesus é simples. Jesus é rei. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para que você cresça em coragem, em entendimento, cresça na missão que Deus tem para você, para que você possa ter essa alegria que depois de apanhar, ser surrado, estava lá louvando e agradecendo. De onde vem essa alegria? De onde vem essa força? De onde vem essa certeza? Para onde você vai? De quem que você é? Quem é que reina sobre a sua vida, sobre a sua casa? Quem é o teu Senhor de verdade? Você conhece Jesus de verdade? O que sua vida mostra? Pensa sobre isso, pelo amor de Deus. Que sintomas a sua vida tem mostrado? Você conhece Jesus de verdade? Filipenses 3, 7 a 8, diz assim para a gente encerrar. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu só sei de uma coisa, que a melhor coisa nesse mundo é conhecer Jesus. Porque nele nós sabemos quem somos. Nele, conhecendo cada vez mais Ele de verdade, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais, eu preciso conhecê-lo mais, eu não tenho outro porquê. Porque todas as coisas aqui nesse mundo perdem o valor. Todas as outras coisas ganham o seu real valor. Quando nós entendemos o segredo da vida, o segredo da eternidade, João 17,3, deixa lá na tela, o segredo da vida eterna é conhecer Jesus. E eu pergunto para você, você conhece Jesus? De verdade? Não estou falando se você é crente, se é evangélico, nada disso vale, gente. Eu não sou crente, não sou evangélico, não sou nada disso aí, tá? Ih, pastor se desviou. Não dá não. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero conhecer Ele, o resto. Porque é Ele que dá vida. Coloca lá o 14,6 de João.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você é conhecer Ele. E eu fiquei muito indignado nessa viagem. Ainda estou. Porque vi muitas pessoas sem conhecer Jesus. E eu quero te estimular a tomar uma decisão na sua vida. Eu estou falando com todos aqui. Não ache que agora é o momento só para quem é visitante, não. Eu digo isso de verdade, gente. Porque o que falta em nós, aquilo que ainda nos escraviza, aquilo que nos tira da rota, pecado é andar fora do rumo. Arrependimento é mentalidade fora da mentalidade de Deus. Arrependimento é deixar a mentalidade que você tem para adquirir a mentalidade do reino dos céus, viver com Ele. Aí quanto mais a gente conhece Jesus, mais Ele entra e aí as transformações acontecem de dentro para fora e ao teu redor também. Você começa a experimentar cada vez mais milagres, isso começa a ser uma rotina. Uma rotina. Então, em nome de Jesus, que você possa, nessa noite, decidir de verdade ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Muito além de quem você é hoje, a ponto de dar perda de todas as coisas. Essa palavra é forte, gente. Mas eu sei que é uma palavra de vida. Eu sei que é uma palavra que traz vida para que você não ande enganado. Para que você não ande conduzido e controlado pelas coisas dessa era, deste mundo. Mas que você conheça cada vez mais esse Jesus que é vida, e que é vivo, e que é real. E é somente Ele que te conduz para toda a eternidade. É através da vida com Ele que você vai encontrar vida, alegria que é incondicional, não depende do que o mundo pode te dar. É Ele que pode promover aquilo que ser humano nenhum pode promover. É Ele quem traz a paz que você tanto procura. É Ele que vai te levar junto com Ele para toda a eternidade. Discípulos de Jesus não têm medo da morte. Discípulos de Jesus querem conhecer mais esse amor e querem transmitir esse amor para as outras pessoas. Discípulos de Jesus não têm mais a própria vida porque Ele passa a ser Senhor. Eu não tenho como pregar outro evangelho a não ser esse. Porque a vontade de Deus é que você o conheça cada vez mais. Conheça esse amor, se entregue para Ele completamente, em nome de Jesus. Vamos orar?